Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da Sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 10. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 10. Segundo livro de Crônicas, capítulo 10, do verso 1 ao verso 10. O tema da nossa mensagem é Desprezando a experiência. Diz assim o texto: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu após 3 dias: Voltai a mim, e o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se te fizeres benigno para com este povo, e lhe agradares, e lhe falares boa palavra, eles se lhe farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo: Aliviai o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás ao povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia de nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Desprezando a experiência. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, é chamado a reinar. Só que Jeroboão, que era capitão do exército, tinha fugido da presença do rei Salomão porque ele se levantara contra Salomão em algumas situações. Há um clamor do povo para que haja alívio. Salomão, para construir o templo, pesou os ombros do povo com pesados impostos, e o povo sofria pela opressão da carga de impostos que tinha que pagar. Quando seu filho toma posse no reino, há uma comitiva chefiada por Jeroboão que vai até o seu filho, o filho de Salomão, Roboão, para que ele aliviasse a situação do povo, porque estava difícil. O reino de Salomão foi um reino luxuoso, sustentado muitas vezes pela opressão do povo, porque os impostos eram pesados sobre o povo. Há um clamor por alívio. Ele se aconselha com os idosos, com os homens experientes que estiveram na presença de seu pai. Os anciãos dizem: alivia o fardo sobre o seu povo. Pouco depois ele vai se aconselhar com os mais jovens que haviam crescido com ele na corte, criado no luxo, criado em toda a ostentação, em todo o glamour que havia no reino de Salomão. E eles aconselham para que ele pesasse ainda mais a mão. Ele diz: o meu dedo mindinho é mais pesado do que os lombos de meu pai. Se meu pai vos chicoteava, eu vos açoitarei com escorpiões. Ele deu ouvido aos mais jovens, desprezando a experiência. A Bíblia nos alerta que na multidão de conselheiros há segurança, há sabedoria. Aprenda com as pessoas mais experientes que você. Não despreze a experiência. Em qualquer profissão, experiência é um tesouro. Algumas lições você só aprenderá na prática. Se você é um advogado iniciante, seu desejo é ir trabalhar com um advogado já consolidado, experiente, para que lá você aprenda os atalhos do direito. Se você é um médico recém-formado, o seu desejo é ir trabalhar com um médico experiente, com um médico já consagrado, para que ele possa lhe ensinar, para que ele possa ser o seu mentor, o seu tutor. Na vida é assim. Não podemos desprezar a experiência, não podemos deixar de lado a arte do bem-fazer daquelas pessoas que já têm
quilômetros à nossa frente na caminhada, que já sofreram, que já erraram, que podem nos ensinar o caminho correto. Feliz do jovem, feliz do iniciante que tem seu coração aberto para ouvir os conselhos dos mais experientes. Isso se dá na vida profissional, isso se dá na vida familiar, isso se dá nas relações, isso se dá no ministério. Nós precisamos aprender a ter ouvidos atentos aos conselhos dos mais experientes. Se você está iniciando a caminhada cristã ou tem pouco tempo, é recém-batizado, dê ouvidos a pessoas mais experientes do que você na fé, pessoas maduras, crentes espirituais. Se você der ouvido aos seus conselhos, isso só te fará bem. Não seja soberbo, não seja arrogante ao ponto de achar que você sabe tudo, porque talvez você tenha uma melhor formação intelectual. Nem tudo você aprenderá em livros, nem todas as artes os livros contêm. Há um tesouro escondido na prática, na experiência, nos anos, na sabedoria que os anos trazem. Nós precisamos aprender, como servos de Cristo, a dar ouvido aos mais experientes. O filho de Salomão, Roboão, não vai dar ouvido aos mais experientes, vai desprezar o conselho dos anciãos e vai seguir o conselho dos mais jovens. O resultado será a separação do reino. 10 tribos seguirão Jeroboão e formarão o reino do norte, conhecido como Israel. Apenas 2 tribos permanecem fiel ao reino davínico. E a situação só não é mais grave, porque Deus intervém para que não haja uma guerra civil, porque a situação era tão extrema que houve até este perigo de uma tribo se levantar contra a outra e derramar sangue. A falta de sabedoria, a escassez de ouvidos atentos para os mais experientes traz em si consequências graves e muitas vezes ela é fruto da arrogância, da soberba. Não seja soberbo, não seja arrogante. Você não sabe tudo, ninguém sabe. Por isso dê ouvido aos crentes mais experientes, eles podem te ensinar. Não despreze a experiência, tenha o coração aberto, tenha a mente aberta e esteja atento aos bons conselhos e às pessoas de Deus que você encontrar no seu caminho. Nesse dia, peça a Deus para colocar diante de você pessoas maduras para lhe ensinar acerca da fé cristã, acerca da vida com Deus, na área profissional. Peça ao Senhor e prepare seu coração na humildade, na paciência, para aprender com os mais experientes. Que Deus nos abençoe nesse dia.